Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre um assunto muito desagradável. Nós vamos falar sobre o estado do Rio de Janeiro, a política no estado do Rio de Janeiro e os desvios da CEPES da UERJ por parte do governador Cláudio Castro e a sua quadrilha. Mas antes você já sabe, vai lá, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda sugestões e a gente vai mantendo sempre nosso bate-papo. Bom, gente, já faz um tempinho que a gente não conversa, o tempo é exíguo para todo mundo, mas a gente de vez em quando volta aqui, a gente vai conversando com vocês, a gente vai se atualizando sobre tudo que vem acontecendo no nosso estado, no nosso país. Fato muito desagradável, o Ministério Público agora pedir a cassação da chapa do atual governador Cláudio Castro, que acabou de ser eleito junto com o vice-governador Tiago Pampolha, do União Brasil, por motivos que já deveriam por si só serem óbices, obstáculos para que eles sequer fossem candidatos, que é o desvio de verba na CEPERJ, na UERJ, para compra de votos e manutenção da base aliada do governador. Esse governador que aí está, que sequer eleito foi a primeira vez, ele era vice do Wilson Witzel, de triste memória, e eu acredito que ele nem deveria ter ocupado o cargo. Péssimo governador. Um governo do estado que não tem indústrias, que tem uma economia claudicante, nós estamos em recuperação fiscal, uma economia de um estado que não traz recursos e benefícios para o seu povo. Nós temos uma péssima segurança pública, uma péssima educação, uma saúde pública tenebrosa e mesmo assim, com a compra de votos e com a base desse governador oprimindo e se utilizando de fragilidades do sistema para ir se eleger, infelizmente estamos com ele novamente ou ainda sucessivamente no poder. É óbvio que Esporte Presente, vou até anotar os nomes aqui, Esporte Presente, alguns projetos que foram desviados da CEPERJ, que é o Centro de Pesquisa e Estatística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e formação de profissionais, assim como da UERJ, para criarem alguns projetos que nunca existiram de fato, que cadê meu Deus, escrevi aqui, Esporte Presente, Casa do Trabalhador, Cultura para Todos. Na verdade, de fato, de verdade, isso existiu. Ou melhor, existiu. É óbvio que o Esporte Presente, por exemplo, tiveram alguns núcleos que funcionavam. Agora, o dinheiro que era regimentado para isso não visava a prática esportiva do povo, tanto que após as eleições, aliás, até antes, quando foi denunciado isso, o governo fechou a torneira. Alguns deputados continuaram mantendo esses esportes presentes funcionando, de forma a tentar se beneficiar com aquilo que isso podia dar a eles de retorno de votos. Mas foi muita grana desviada. 27 mil pessoas de serviço temporário pela CEPERJ e 18 mil pela UERJ. Contratos fraudulentos, dinheiro pago em boca de caixa para emitir a receita fiscal, para evitar a coibição do desvio do dinheiro público, deputados, secretários, todos envolvidos com a anuência do governador e do atual vice-governador Tiago Pampolha, que secretário do governador Cláudio Castro era à época. Pessoas dos mais diversos partidos, Solidariedade, PL, União Brasil, MDB, todos eles, todos. Pessoas, inclusive algumas, já de carteirinha assinada pela pilantragem que exercem no nosso estado. Esse governador Cláudio Castro, que ontem, indagado sobre isso, resolveu cantar Roberto Carlos e Erasmo Carlos na frente da imprensa, porque ele acha, primeiro, que ele é um grande cantor, segundo, que ele debocha da população do estado do Rio de Janeiro, quando essa acusação a ele feita de desvio de dinheiro público, de
falta de moral, de falta de idoneidade, de falta de respeito, de falta de caráter, ele leva isso como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma chacota. Aliás, assim já o fizeram antes dele, Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, Wilson Witzel. E todos eles, inclusive esses secretários aí, como a de Rodrigo Bacelar, que é um grandíssimo pilantra do PL, que fala em nome da pátria, do amor e da família e do raio que o parta, mas está sempre envolvido nas grandes precariedades, inclusive é um dos artífices dessa grande sem-vergonhice. Então, de Léo Vieira, do PSC do Partido Everaldo, do pastor Everaldo, aquele que ficou preso também, outro vagabundo. Bernardo Rossi, que junto com o deputado federal Áureo Ribeiro, que até agora não entendi por que o deputado federal está ligado a isso, quer dizer, até entendo, porque ele é presidente do Solidariedade, então dividiu essa grana e essa sem-vergonhice desse esporte presente e de outros projetinhos aqui, que só visaram a corrupção eleitoral, então até entendo ele estar no meio disso. Aliás, também ele já é figura tarimbada. E outros aqui, né? Como Alan Borges, como a Daniele Barros, que já era da época do Crivella, que estava na Secretaria de Educação, que já são pessoas já que estão aí nessa quadrilha, né? Porque a política brasileira, principalmente no Rio de Janeiro, está se sujeitando a isso. E a gente tem que tentar mudar. Infelizmente, o povo do Rio de Janeiro se deixa corromper, porque a corrupção, ela não é só por parte do agente ativo, mas o passivo também. Aqui as pessoas vêm, se omitem, se participam, mas dizem que são santos. Fora outros deputados, que aliás tem diversos aí, que eu poderia citar nomes, e não falo-ei em respeito à acusação que por enquanto para pelo Ministério Público, mas se aprofundar, aparecerão e eu falarei aqui sobre eles. Então é muito triste que nós estejamos num estado com corrupção endêmica. A corrupção aqui é um vírus pior que a Covid. Com a passividade do povo, com a passividade de uma imprensa que não tem poder de crítica e de opinião. Falam mal dos trens, mas não vão no governador perguntar pelos trens. Falam mal de hospital público, mas quando chega na frente do governador e do prefeito do Rio de Janeiro, dos prefeitos, ninguém da imprensa se manifesta. Pelo contrário, passa um pano e puxa um saco. Hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu estou vendo o Eduardo Paes aparecer para falar de novos ônibus do BRT. E culpar a população e culpar os vagabundos que botam fogo nas estações do BRT, que quebram. Beleza, aí está certo. Mas por que ele não fala da Guarda Municipal, que tem obrigação de cuidar do patrimônio público do município do Rio de Janeiro e não faz? Cadê a Guarda Municipal? Eu nunca vejo Guarda Municipal no Rio de Janeiro inteiro. Ou melhor, vi ontem e hoje na televisão o Guarda Municipal agredindo um pastor, um senhor, no centro da cidade, com socos e uma violência. E é afastado, não demitido, não exonerado imediatamente. Ah, mas tem o processo administrativo perfeito, que se faça, mas que se cumpra. Uma empresa privada demitiria por justa causa. O que eu vejo são operações também da Polícia Militar. Governador, o senhor que é um idiota, safado, pelo menos tem um pouco de respeito pelo povo. Operações da Polícia Militar, todo dia de manhã às 6 horas da manhã nas favelas, visando simplesmente matar e acharcar o crime organizado, o crime vagabundo que tem nas favelas. Não se preocupa com os cidadãos de bem, não se preocupa com as escolas, não se preocupa com os moradores, não se preocupa com os cidadãos do Rio de Janeiro que estão indo para o trabalho e que estão sofrendo tiroteio todo dia. E a gente não vê prisão, não vê apreensão de armas, a gente só vê morte e tiroteio. Todo dia. Isso não é segurança pública. Isso é desrespeitar, inclusive, os funcionários que fazem parte da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que acreditam que estão numa guerra. Nós não estamos em guerra. A Colômbia, com o Pablo Escobar, esteve em guerra e mesmo assim não foi necessário isso tudo, não se modificou. Nova York, que teve problema com as gangues no Brooklyn, no Harlem, e era uma confusão danada, acabou e não teve nada disso. Quem está nos morros, quem estão nas comunidades, que aqui da Rede Globo de comunidade, não é comunidade, é favela. Quem está lá dentro são milicianos, policiais, militares
e bombeiros que usam sua carteirinha para fazer vagabundagem, que denigrem as suas instituições, seus colegas de farda e estão lá roubando e matando. Vamos acabar com isso. Políticos, ladrões, que estão se servindo do dinheiro público do Rio de Janeiro, se municiando com milícias, com vagabundagem nas comunidades e roubando. Tem que dar um basta nisso. O Rio de Janeiro tem que dar um basta nisso. Nós não aguentamos mais. Então vamos falar, não vamos nos omitir, tenhamos vergonha na cara e vamos lutar por um país melhor. Não por essa palhaçada que o pessoal fica fazendo na rua, brigando contra o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito no Brasil está doente. Nós temos que mudar leis. Primeiro, acabar com esse negócio de prisão em flagrante. O cara mata, não é preso em flagrante, vai na delegacia, se apresenta e sai pela porta da frente. Temos que mudar isso. Temos que acabar com a progressão de regime. Temos que aumentar as penas de tentativa de homicídio para 25 anos e de homicídio de 25 anos para cima. Botar prisão perpétua e pena de morte em determinados casos de estupro, crimes hediondos. Só assim vão ter medo. Sem medo, a coisa não está funcionando. Políticos corruptos, penas com 25 anos para cima. Vamos privatizar os presídios, vamos mudar o sistema prisional, vamos assegurar que as leis sejam mais asseveradas, vamos sublinhar os crimes hediondos e vamos para a rua buscar amor e paz. Democracia não é liberdade com bagunça. Democracia é o direito que nós temos de exercer nossa cidadania, de falar o que pensamos, de expressar nossas opiniões e nossos pensamentos de forma propositiva. Não é bagunça, não é vandalismo, não é roubalheira. E quero falar ao governador Cláudio Castro, que eu acho um pulha. Ele e essa cambada de vagabundo que estão perto dele. Me processe, se tiver coragem. Já estivemos juntos, frente a frente, o senhor não falou nada. Mas eu falo, na sua cara, falo aqui em qualquer lugar. O senhor representa o mal. E quer cantar? Vai pro The Voice. Vai pro programa de calor, que o senhor não canta porra nenhuma. Não passa de um grande vagabundo. Se alicerçando em outros vagabundos. Alguns que são tão vagabundos, são tão canalhas, que não entraram nessa canalice da CEPES da UERJ porque sabia que isso aí era furada. Pessoas que estão ao seu lado, mas que têm muito mais experiência na vida da pilantragem. Peço desculpas a todos pelo meu exacerbamento, mas a minha defesa ao meu estado, à minha cidade e ao meu povo sempre se fará dessa forma veemente. Um beijo no coração, paz e bem, sempre.